A aula de hoje, vamos falar sobre densidade ou densimetria. Qual a importância de fazer a densidade, né? Ela pode ser utilizada controle do processo, conhecimento dos parâmetros, otimização, maior produtividade. Então, é utilizada em várias fases do processo, né? Tendo em mente que quanto maior a densidade, menor será a imersão do areômetro, ou seja, do densímetro no líquido. Por quê? Porque quando um corpo flutua em um líquido, seu peso é equilibrado por uma força no sentido contrário, de magnitude igual ao peso do líquido deslocado pela parte imersa do corpo. Então, a gente vai ter o quê? Densidade aparente é realizada na presença de ar. Densidade absoluta, realizada no vácuo, e a densidade relativa é uma referência junto à densidade da água. Densidade da água é 1, né? Ou seja, é massa sobre volume. 1 quilo de água tem exatamente 1 litro. 1.000 quilos de água tem exatamente 1.000 litros. A densidade é sempre dada nessa fórmula, né? Massa sobre volume. E normalmente é dado em gramas por centímetro cúbico, tá? Mas também você pode, como 1 centímetro cúbico é 1 mililitro, você pode dar em gramas por ml. Tudo bem? Então, falou densidade, tem que decorar essa formulinha aqui, ó. Densidade, massa sobre volume. Massa em gramas, volume em centímetro cúbico. Ou massa em quilos, volume em litros. Massa em toneladas, volume em metros cúbicos. Por quê? São os múltiplos e submúltiplos aí de gramas por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é o ml. O aparelho mais recomendado, né, o ideal para medir a densidade, chama-se piquenômetro. O que é um piquenômetro? Um piquenômetro é muito parecido com o balão volumétrico. Muito parecido. Com a diferença que ele é mais fino, né? E possui um volume calibrado. O densímetro já é um aparelho, o densímetro de bulbo, né? É esse aparelhinho aqui, certo? Densímetro. E devemos trabalhar normalmente a 20 graus, tá bom? Então, os densímetros são calibrados para trabalhar a 20 graus, igual aos refratômetros. Se você tiver uma temperatura diferente de 20 graus, você tem que fazer a correção para mais ou para menos. Os densímetros podem possuir diferentes escalas. Brix, utilizado para solução açucaradas. GL, o Gay-Lussac, é o percentual em álcool, ou seja, volume, tá? Então, falou GL é volume. Então, quando você compra um álcool 70 GL, significa o quê? Você está comprando um álcool que tem 70 ml de álcool
para cada 30 ml de água, tá bom? Ou possui 70% em volume de álcool para cada 30 ml em volume de água, tá? Porém, nos postos de gasolina, o que a gente vê é INPM. O que é INPM? Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Então, é um álcool 90 INPM. Significa o quê? Que para cada 90 gramas de álcool, vai ter 10 gramas de água. Então, é em peso, tá? Aqui, volume, Gay-Lussac, e NPM em peso. NPM utilizado nos postos de gasolina, pode reparar. Porém, ambos, né? Ambos dão o quê? A leitura é sempre em porcentagem. Daí você tem tabelas, né, que vão fazer, por exemplo, a conversão da densidade em Brix, tá bom? Brix, a gente já viu ontem, né? Você pode chamar de grau Brix ou porcentagem Brix. Por exemplo, uma solução com 14 graus Brix possui 14 gramas de sólidos, normalmente o açúcar, já diluído em 100 gramas de solução. Tá bom? Então, 14 graus Brix ou 14% Brix. Os dois estão certos, mas é um sólido dissolvido na solução. Sólido solúvel. O teor alcoólico pode ser INPM, massa sobre massa, ou Gay-Lussac, GL. GL é a abreviação de Gay-Lussac, volume sobre volume. A unidade oficial do Brasil é INPM. Mas você também pode calcular em massa sobre volume. Por exemplo, você tem 5 gramas de álcool em 100 ml de água. Aí fica massa sobre volume. Mas o mais utilizado, o oficial do Brasil, pelas normas da ABNT, é o INPM, ou seja, massa sobre massa, que é o que vai estar nos postos de gasolina. O densímetro, né, o areômetro de bulbo, faz princípio do impulso descoberto por Arquimedes. Qual o princípio de Arquimedes? Todo corpo submerso em um fluido experimenta o impulso vertical e para cima igual ao peso do fluido deslocado. Ou seja, o impulso é igual à densidade do líquido vezes o volume do líquido vezes a gravidade. Aqui está a equação do impulso. E é igual a D vezes V vezes G. Nos densímetros, sempre na base, existe o quê? Um certo peso o qual vai fazer o quê? Vai fazer ele afundar até um certo volume, não é isso? E aqui em cima há uma escala. Pode ser uma escala em densidade ou uma escala em Brix, que aqui é onde está o riscadinho. Então, você vai ter densímetro de Balmer, muito conhecido, utilizado para, no caso da indústria açucareira, né? Utilizado para a calhagem do caldo de cana. O densímetro em GL, que é o volume de álcool existente, Gay-Lussac,
O de Brix, utilizado para açúcares ou soluções açucaradas. E o densímetro eletrônico, que é aquele que é um pouco mais caro, né? Que é esse daqui, ó. Densímetro eletrônico. Ou densímetro digital de bancada. Tudo bem? Esse densímetro de bancada, a gente já vai ver daqui a pouco. Antes, deixa eu só falar um pouco do densímetro areômetro. Cada densímetro vai ter uma escala, tá? Então, por isso que sempre que você for utilizar um densímetro, você coloca ele bem devagar na sua solução. Normalmente, a sua solução vai estar numa proveta. Por quê? Porque dependendo da escala, ele vai afundar. E se você jogar, ele vai bater esse bulbo lá embaixo, no fundo da proveta, e pode quebrar ele. Com certeza vai quebrar, tá bom? Então, sempre colocar o quê? Com cuidado no líquido que você vai emergir. Por quê? Se ele estiver dentro da sua escala, ele vai estabelecer um equilíbrio quando o impulso do Arquimedes se igualar ao peso do areômetro. Tem também o densímetro digital, que é esse aqui, né? Que vai pilha, obviamente. E que esse daqui já consegue corrigir a sua temperatura para 20 graus. Então, ele tem um termômetro aí, ele já dá a resposta já direta. Esse daqui não, esse daqui você pode medir, ele é 22, 23, 15, 14, só que depois você tem que levar ele numa tabelinha para você fazer o ajuste da temperatura para 20 graus. Então é isso aí. Mergulhar o instrumento no líquido e deixar que ele afunde até deslocar um volume de fluido para que o peso se iguale ao dele. Existem diferentes tipos de densímetro no mercado. Além do de Baumet, tem vários outros. Alguns existem também o quê? Termodensímetro. Que além dele ter o densímetro lá em cima, lá embaixo ele tem o quê? Tem um termômetro. É, um termômetro. Daí ele consegue ao mesmo tempo medir a temperatura e a densidade. Isso é importantíssimo para depois você fazer a conversão para 20 graus. Como utilizar? Primeira coisa, né? O densímetro deve estar limpo antes de ser inserido numa solução. Porque se ele tiver com impurezas de uma medição anterior, vai dar problema. Então, toda vez que você for fazer a utilização do densímetro, já você lavar ele e depois você ambientar ele, ou seja, lavar com a sua própria solução. A amostra deve estar homogênea. Por quê? Porque às vezes em cima está uma densidade, no meio está outra e no fundo da sua solução está outra. Então, antes de você encher o tubo, né, a proveta, antes de encher a proveta, fazer a homogeneização da sua solução. A solução na proveta deve estar parada, estática, né? Não pode estar fermentando, vamos supor. Temperatura 20 graus, se não tiver, quanto mais próximo de 20, melhor. E após utilizar ele, guardar limpo para a sua próxima medição. Esse é o de bancada, ó. De bancada, obviamente, caríssimo, né? Muito mais caro, porque é eletrônico, certo? Mas qual a vantagem dele? É bem parecida com a vantagem do Brix, do refratômetro. Você consegue ler aqui, você coloca poucos ml da amostra.
20 ou 30 ml, ele tem um caninho aqui, você coloca essa amostra aqui, essa amostra passa lá dentro dele, e aqui embaixo tem outro caninho por onde sai. Então, esse caninho aqui, a amostra entra, passa e depois sai. Ou seja, é um tubo em U. O tubo passa por um processo de oscilação magnética e o aparelho converte as informações, dando resultado em sólidos solúveis totais ou teor alcoólico, ou densidade. A amostra deve estar líquida e homogênea e cuidado para o quê? Não conter partículas de bolhas, que pode dar problema na sua medição. Então, tem que colocar apenas o líquido lá dentro. A vantagem, pode utilizar pouco volume, ele já faz a compensação da temperatura, por ser eletrônico, né? Então, você pode injetar ali até 30 graus, 28, 29, que ele já faz essa conversão da temperatura. Pode ser calibrado com, normalmente é com água deionizada ou até outro líquido de referência. O valor da densidade pode ser convertido em Brix. E detalhe, nunca colocar uma amostra atrás da outra. Colocar uma amostra, depois lava ele com água, injeta outra amostra, lava ele com água, por quê? Para expulsar a amostra anterior. Instruções, ele deve estar limpo, calibrado com água destilada, a amostra deve ser homogênea, e a célula é preenchida com 30 ml. Tem diversas aplicações, tá? A densidade, né? Então, bombas de combustível, para que se possa conferir a qualidade do álcool, da gasolina, né? Isso, toda bomba de combustível tem um densímetro do lado. Detalhe, do álcool, o álcool hidratado, por lei, tem ao redor de 5% de água. Ou seja, 25 graus, a densidade do álcool hidratado, aquele álcool do posto, é para estar entre 0,79 a 0,82, tá bom? Se o álcool tiver mais água, ele vai dar 0,83, 0,84, 0,85, um valor maior que isso, tá? Então, no máximo, 0,82 gramas por centímetro cúbico, é o que o seu densímetro deve indicar, com relação ao etanol. Com relação à gasolina, ocorre o contrário. A gasolina tem uma densidade menor do que do álcool, 0,75. Tudo bem? Porém, se a gasolina for adulterada com solvente, essa densidade vai dar ainda menor, 0,72, 0,70, 0,69. Tá bom? O problema é se a fraude for feita com a introdução de solvente, né? Que o solvente vai diminuir essa densidade. E do álcool, porque o álcool aumenta essa densidade. E a gente sabe que a nossa gasolina tem 24% de álcool. Então, se a pessoa tiver mal intencionada, o adulterador, ele pode fazer o uso desse artifício. Ele coloca o solvente, ele diminui a densidade. Depois ele acrescenta o álcool e ele aumenta a densidade. Mas, de regra geral, a densidade da gasolina é para estar ao redor de 0,75. Aplicações. Preparo do mosto, para saber quanto tem de açúcar no seu mosto. Carvão vegetal, a densidade é uma das mais importantes
características da madeira. Muitas propriedades mecânicas da madeira dependem da densidade. Em alimentos, projetar e avaliar evaporadores, bombas, filtros e misturadores. Aí vendo, quanta coisa. Com relação à água, normalmente você pega o mesmo líquido, tá? Sem falar água. Normalmente, os sólidos vão ter uma densidade maior, né? Então, sei lá, você pega uma substância aí, congela ela. Quando ela está sólida, um óleo sólido, vai ter o quê? Uma sólido, densidade maior do que o líquido. A água, ao contrário, né? Tanto é que a água sólida, que é o gelo, boia na água líquida. O gelo sempre boia. Porque é uma das poucas substâncias que quanto menor a temperatura, né? Menor também a densidade. A menor temperatura, menor densidade. Certo? Isso é importante para manter a vida no ambiente marinho, né? Porque congela, o gelo forma uma crosta lá em cima e consegue manter lá embaixo a água relativamente quente. Densidade de alguns alimentos. A água sempre densidade 1000. Então, falou água, 1000 quilos de água, 1 tonelada, vai ocupar 1 metro cúbico, que é aproximadamente uma caixa d'água. Uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro por 1 metro de altura. O que é 1 metro cúbico? 1 metro quadrado e 1 metro de altura, tá? Uma caixa d'água aí. Então, uva, densidade maior do que a da água. Enquanto a da água é 1000, a da uva é 1067. Fruta fresca vai variar. Peixe, 967. Peixe congelado, aumentou, tá vendo? Gordura, 900, 950. Sal é bem pesado, né? 2000. Quanto mais pesado, maior a densidade. O açúcar, 1500. Aveia, arroz. Em líquidos, medir a densidade é simples. Porém, em sólidos, não é tão fácil assim, tá bom? Porque você vai ter densidade real, aparente e densidade bulk, ou densidade do leito. Densidade real ou verdadeira é simplesmente a massa sobre o volume do produto. Então, falou densidade real, massa sobre o volume. A densidade, na densidade aparente, você calcula ela não levando em conta a porosidade do material. Isso é muito importante para modelagens na indústria de alimentos. E a densidade bulk, ou densidade do leito, é a densidade de uma partícula quando ela encontra-se em forma empacotada ou armazenada. E vai depender do quê? Da geometria, do tamanho, das propriedades de cada partícula. Por exemplo, um container cheio de laranja. Você consegue calcular a densidade? Consegue. Mas você tem que levar em conta que entre cada laranja vai existir o quê? Ar. Uma quantidade de ar atmosférico ali, tá? Então, daí você vai ter densidade bulk solta ou empacotada. Densidade bulk solta, por exemplo, um caminhão de soja. Empacotada, você coloca
essa soja numa balança de vibração, tá? E daí você faz o quê? Diminui a quantidade de ar entre o grão. Então, aqui é a equação, em vez de ser densidade, a gente viu que é massa sobre volume. Mas na densidade Book, você vai dividir o quê? Massa sobre volume e acrescentar o volume do espaço vazio ocupado entre as suas massas, entre a sua massa. Por exemplo, caminhão de feijão, caminhão de soja, caminhão de milho. Você tem um pequeno espaço que fica entre os grãos. Então, aqui é a densidade Book, né, de alguns alimentos, ó. Por exemplo, ó a diferença, ó, café. Quando o café está moído, você tem pouco ar entre os grãos, porque já está moído. Quando o café está verde, ainda aquelas bolinhas, você tem o quê? Uma densidade maior, porque entre os grãos existe ar. Quando o café, além de moído, foi torrado, diminuiu ainda mais o espaço de ar entre os grãos. Então, por isso a densidade Book caiu. Aqui, espiga de milho vai ter uma densidade, a espiga. Só os grãos de milho vai ter outra densidade. E assim vai, ó. A diferença aqui entre arroz descascado, ou seja, com a palha, né? E o arroz limpo. Então, essa é a densidade Book. Lembrando que aumento da temperatura, o volume tende a sofrer dilatação e diminuir a densidade. Certo? Então, lembra do trilho de trem lá. O aumento da pressão causa o quê? Por sua vez, diminuição do volume. Com relação aos alimentos, aí a gente tem a densidade dos principais componentes do nosso alimento. Então, a gordura. Óleos e gorduras são menos densos do que a água, tanto é que o óleo sempre flutua sobre a água, não é isso? Então, tem uma densidade relativamente baixa. O carboidrato, vamos dizer assim, é mais pesado do que a proteína e também um pouquinho mais pesado do que a fibra. E as cinzas são mais pesadas que os outros. Então, você pega aí o sal. O sal praticamente é cloreto de sódio, NaCl. Pesadíssimo, né? Então, você pode, a 25 graus, considerar o quê? A gordura, densidade 915, proteína 1226, carboidrato 1591, fibras 1302, cinza, densidade 2416. Daí dá para se concluir o quê? Alimentos com maior teor lipídico, uma maionese, uma margarina, tendem a ter uma densidade mais baixa. Proteínas são bem parecidas com fibras, e cinzas são alimentos que possuem densidade mais alta. Aí alguns tipos de escalas, né? Falou BRICS, peso da sacarose em água. Aplicação: cerveja, indústria de etanol, indústria de bebidas em geral, mel, cloreto de cálcio, utilizado em análise de fluido em sistemas frigoríficos. Lactômetro. Então, o lactômetro ou lactodensímetro, vocês vão ver na disciplina de leite. É o densímetro utilizado para você ver o quê? A quantidade de água no seu leite, tá? Então, lactodensímetro, vocês vão ver ano que vem. Salímetro. Vê o quê? A concentração de sais. Quando se alimenta.
Aí você produz um alimento lá, né, e vai injetando sal, 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 até a densidade chegar a X. GL é utilizado na indústria de álcool, né? E NPM também, sendo o INPM medida oficial dos combustíveis. Balmer. Balmer é o quê? É o nome do criador da escala. Então, chamava Antoine Balmer. Possui a escala, esse tipo de densímetro dele possui água e cloreto de sódio como pontos da escala. Utilizado para o quê? Tratamento de caldo de cana, soluções voláteis. Aí a conversão, ó, o grau Balmer. Então, aqui você faz o tratamento do caldo de cana, você pega, injeta o caldo de cana e vai colocando cal. O que é cal? Óxido de cálcio, que vai fazer a sua cana, as impurezas da cana decantar, não é isso? Aí como você pega, adicionar o óxido de cálcio, como? Conforme o seu cálculo para densidade. Você adiciona lá e vai vendo. Na hora que a densidade atinge um certo limite, aí você para de pôr o cálculo. Brix, a gente viu ontem, né? Por exemplo, uma uva com 15 Brix possui 15 gramas de sólidos solúveis em cada 100 ml. Soluções, o Brix também varia com a temperatura, deve ser lido a 20 graus. Se tiver uma temperatura diferente de 20, adiciona-se, se for maior que 20, ou subtrai-se se for menor que 20. GL é o quê? É o sobrenome do cientista Louis Joseph Gay-Lussac, cientista físico-químico francês, normalmente utilizado para a indústria de bebidas. INPM, a gente já viu, né? Massa de álcool sobre massa da solução em porcentagem. GL, volume de álcool sobre volume da solução, também em porcentagem. O lactômetro, o lactodensímetro, vai trazer a quantidade de água no seu leite. Então, o leite normal é para ter o quê? Densidade entre 1,028 a 1,032 a 15 graus. Leite com quantidade normal de água. Densidade abaixo disso indica adição de água em excesso no leite. Densidade acima disso pode indicar o quê? Problema na saúde da vaca, ou problemas nutricionais. E também, através da densidade, você pode medir o quê? O teor de gordura do seu leite. Por exemplo, um leite com 3% de gordura deve ter uma densidade 0,295. É o leite normal, né? Leite padronizado. O leite muito gorduroso, vamos supor, com 4,5% de gordura, vai ter uma densidade 1,277. Tá bom? E, obviamente, um leite com menos, um leite aí desnatado, né? Tem uma densidade menor ainda. Já vai variar entre 1,023 a 1,040, densidade do leite. Média 1,032. Então, a densidade, além do conteúdo de gordura, mede o conteúdo de sólidos não gordurosos. Densidade acima do normal significa que houve desnatamento.
ou ainda adição de outro produto. Certo? Então, aqui, vou passar um vídeo para a gente ver a relação, né, entre a refratometria, que a gente viu ontem, e a densidade que a gente vai ver hoje. Um minuto só para eu... Aqui. E densidade. Para a medida de refração, usamos o refratômetro de água. Este equipamento, ele abre, você abre a célula de medida. Esse é o refratômetro de AB. Você pega uma amostra, duas gotas apenas, não precisa mais do que isso. Existem soluções que você usa esse canal para fazer a colocação da substância. Fecha, detalhe para o fechamento. Este pino, entra aqui, você... Aí, nós vamos formar a nitidez da superfície com a ajuda de alteração do ângulo do prisma de Nicol. E aí acertamos a posição do limite campo claro, campo escuro, exatamente em cima do X da objetiva. E aí lemos no campo verde abaixo o índice de refração. Na hora da limpeza, depois de feita a leitura, abre-se o refratômetro e com um papel absorvente bem macio, de preferência aqueles de folha dupla, ou com aquelas toalhas de poliéster para limpeza de superfícies óticas, ou com aquele papel de seda específico para limpeza de superfícies óticas. Fazemos a limpeza das superfícies do prisma, as duas superfícies. Para as leituras, é importante que esta janela esteja aberta, assim. Para as medidas de densidade, nós usamos o piquinômetro. O piquinômetro é um frasco calibrado e o seu volume tem que ser determinado exatamente através do uso de balança. Você faz um peso seco e o peso com água. Então, a diferença da massa é a massa da água presente aqui dentro. Através dessa massa, nós, pela densidade da água, conseguimos calcular o volume exato desse piquinômetro. Então, o piquinômetro é composto de duas partes, um balãozinho pequeno de 10 mililitros e um tubo, que é onde você acerta o volume final. Então, ele tem que ser preenchido sem bolhas todo até o limite desta superfície.
Com a balança zerada, eu coloco o piquinômetro dentro. Faço a leitura da massa do piquinômetro. Preencho o piquinômetro com água. Até a borda. Agora eu venho e coloco o pino para o tubo da... Aí eu coloco o pino sobre o... E a água excedente vaza. Agora eu venho e coloco o pino para o tubo da... Repare que tem que encher ele até lá em cima, a água chega a vazar por cima. O pino sobre o... Aí, tem que encher bem ele. Para a água transbordar realmente. Para você ter o volume exato. Ficando o menisco alinhado com a superfície plana do topo do tubo. E aí pesamos novamente. Então você vai ter a massa, que é a massa posterior menos a massa anterior, e o volume dele. Você divide a massa pelo volume. Essas medidas E vai ter a densidade. vai nos dar o volume exato do piquinômetro. Você vai pegar essa e comparar numa tabela que você acha no CRC, onde você tem a densidade da água em função da temperatura. Para a temperatura de hoje, deve ser feita então, a conversão da densidade para o volume do piquinômetro. E assim estará aferido o nosso piquinômetro. Trabalhando diferente de 20 graus, tem sempre que fazer essa conversão na tabela. Detalhe, aqui ele vai mostrar um refratômetro que ele dá o Brix e, ao mesmo tempo, ele dá a densidade. Então, isso possibilita que você, num único aparelho, consiga fazer duas medidas. Você não tem que comprar um refratômetro e um densímetro. Esse refratômetro já dá também a densidade, por isso que ele é 2 em 1. Vou apresentar para vocês hoje o refratômetro, que é este instrumento óptico, que é um aparelho 2 em 1, que possui duas escalas, a escala Brix, que é utilizada para aferir a concentração de açúcar em determinados fluidos, como mel, sucos, frutas e também alimentos, e a escala SG, que é a gravidade específica, ou seja, a densidade de teor alcoólico em certas bebidas, como cerveja artesanal. É um produto portátil, né, com ajuste de foco. Ele também tem compensação de temperatura de 10 a 30 graus Celsius. Tem aqui a
a chave para calibração. Ele possui um prisma de cristal, né, com uma aferição de alta qualidade. O produto acompanha a pipeta, a chave para calibração, a franela e o manual. O produto chega para você dessa forma. Ele vem dentro dessa caixa de papelão, né, bem protegido com papel bolha, e os acessórios sobre o produto. A escala, vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando você visualiza aqui dentro da lente, né, aqui dentro da lente, você vai ver essa escala, ou seja, a escala Brix e a escala de gravidade específica, ou seja, a densidade. Ok, gente, um abraço. Hoje foi o vídeo aí do refratômetro. Aqui, um exemplo da densidade bulk, tá? No caso, ele vai utilizar açúcar cristal, né? Ele vai mostrar metodologia para ter a densidade, não apenas a densidade do açúcar, mas também, como a gente viu lá, a densidade bulk. Ah, galera, e aí, beleza? Vamos lá, hoje eu vou mostrar uma análise aí que chama densidade aparente do açúcar, certo? A gente vai precisar de um LMR de 500 ml. Então a gente vai pegar o peso dele, né? Vazio, sem nada. A tara dele, certo? Lembrando que o LMR tem que estar limpo e bem seco. É bom vocês lavar ele, né? E depois secar ele na estufa aí. Beleza? Então vamos lá. Isso aí vai ser... Vamos pegar o peso dele. Aí beleza. 219, 628. Agora nós vamos tarar, né, a balança para tirar esse peso, né? Porque agora a gente vai calibrar esse LMR. A gente vai colocar água nele até transbordar. Então a gente vai colocar a água até transbordar. Aí na hora que transbordar, aí a gente passa. Só que assim, na hora que vocês for colocar água até transbordar, é bom na hora que estiver quase cheio, vocês fazerem igual eu fiz aí, ó. E de gota em gota para não fazer, né, aquela lambança. Beleza? Isso aí que eu tô fazendo, você vai precisar fazer uma vez só. Depois não precisa mais, né, de fazer. A não ser se você trocar o LMR, tá vendo? Então eu vou de gota em gota aí, ó. Aí na água escorrer, né? Sendo que transbordar aí o nosso LMR, eu paro. Aí eu vou, dou uma enxugadinha de leve, né? E peso o LMR. Você vê como que eu vou fazer. Então, igual eu tava falando, isso aí que a gente tá fazendo agora, a gente tá calibrando, né, o nosso LMR, para ver o volume dele total. A gente vai fazer isso só uma vez, né? Igual eu tô falando, depois não precisa mais ficar fazendo. A não ser se acontecer de vocês trocar o LMR, ou porque quebrou, ou alguma coisa, né? Aí tem que fazer de novo. Mas caso vocês sempre usar o mesmo LMR para essa análise, não precisa, né, de ficar calibrando ele de novo, né, para ver o volume dele total. Então vamos lá. Então a gente já pegou o peso dele, né, seco, né, sem nada, né, o peso do LMR. E agora a gente, né, vai pegar o peso, né, bem dizer, da água aí. Então vou pegando de gota em gota até transbordar a água. Bom, então vamos lá, né, de gota em gota até transbordar. Essa parte é meio chata mesmo de fazer, mas depois a análise em si é rápida.
que eu tô fazendo aqui? Eu já fiz um vídeo mostrando aí como que calibra um balão volumétrico, né? De 100 ml. Bem dizer, é a mesma coisa que a gente vai fazer com o LMR. Olha lá, transbordou. Beleza. Então, coloquei a água até transbordar, né? Então, para evitar aí mais de erro, então eu vou tirar o LMR da balança com cuidado, né? Para não cair a água. E eu vou enxugar, né? De leve aí do lado do LMR e também a minha balança aí. Porque fica um pouco de água no prato da balança. Então, eu vou enxugar aí com papel absorvente. Aí depois eu vou pesar de novo. Lembrando, gente, na hora que eu tirar o LMR aí, você não pode tarar não, porque eu tirei aí, ó. Aí, ó, a balança vai me dar qualquer número aí, beleza. Ela vai me dar esse número que tá me dando aí, bem dizer, né, era dele antes, né. Então agora eu vou enxugar aí o prato da balança. Aí na hora que eu voltar o LMR de novo na balança, aí ela vai me dar o peso normal, né, como se fosse, né, só da água que eu tô pesando aí. Beleza? Vou enxugar meio de leve aqui, debaixo do LMR. Quando eu colocar o LMR aí, vai me dar o peso. E a gente também vai anotar, né, o peso que ela vai me dar aí, ó. Bom, então a gente vai pesar o LMR vazio, né, e bem seco. Aí depois a gente vai tarar esse peso, né, igual eu fiz aí. E vai pesar, e vai colocar água até transbordar. Transbordou, dá uma enxugadinha de leve e vai pegar esse peso aí, ó, 560, né, 0,705, né. Pronto, então a gente já tem o peso do LMR seco e o peso da água aí. Agora a gente vai ter que catar esse mesmo LMR, né, e medir a temperatura da água dele. Porque a gente vai precisar da temperatura da água para depois, né, achar a massa específica da água, né, ou a temperatura que der no termômetro aí. É sempre bom vocês usar a água aí, né, mais próximo do 20 possível. Para quê? Para você evitar, né, margem de erro. Não adianta você querer pôr uma água aí com 28 graus, 30 graus. É bom de 25 para baixo. Quanto mais próximo de 20, né, graus Celsius aí, melhor é. Vamos esperar um pouco, né, o termômetro chegar na temperatura dele, para dar uma estabilizada. Vamos ver quantos graus tá dando então. 21 graus. Esperar mais um pouquinho para confirmar os 21 graus, né? Então a temperatura da água lá 21 graus. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pesar 600 gramas de açúcar. Lembrando, tá vendo? O LMR ele já tá isso aqui assim. Eu já coloquei ele na estufa para poder secar aí. É o mesmo LMR. Então, se quiser colocar na estufa aí para poder deixar ele bem seco. Então, aí ele vai medir a densidade do açúcar. Isso é açúcar, tá? Então, a metodologia para densidade aparente do açúcar. Obviamente que ele não pode usar nenhum densímetro, por se tratar de um produto sólido. Então, é assim que se faz para produtos sólidos. Recapitulando aí, né? A gente vai precisar do peso seco do LMR. Aí depois a gente vai tarar o LMR, né, e vai colocar até transbordar. Transbordou, enxuga bonitinho, certinho e pega o peso da água aí, né? A massa da água aí. Então agora a gente vai pesar 600 gramas do açúcar ser analisado, né? Pra gente poder ver a densidade aparente. Se os grânulos estiverem muito grandes do açúcar, a densidade vai ser menor. Se os grãos do açúcar estiverem menores, a densidade é maior. Então, aí ele vê a granulação através da densidade.
que é o tamanho dos grãos do açúcar, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou catar o meu açúcar e vou jogar no funil. Aí dentro do funil. Aí eu vou abrir o orifício que tem debaixo do funil e vou deixar o açúcar cair até encher o lemer e transbordar mesmo. Tem que deixar mesmo fazer bagunça mesmo, deixar cair pra fora mesmo. Não é que não transbordou, para não. Você tem que pegar, né? Abrir aí e deixar cair. Aí, ó, abrir aí e deixar, não fazer mais nada. Não é começar a vazar, não tem importância não. Pode deixar até cair todo o açúcar. A metodologia fala para você usar todos 600 gramas, deixar transbordar mesmo, até acabar o açúcar do funil. Mas tem gente, a gente que quando vai fazer, a gente viu que transbordou e já fecha para não fazer muita bagunça. Mas vou fazer do jeito que a metodologia manda fazer, beleza? Então, as peles, né? Mesmo que transbordar, você sempre deixar cair o açúcar. Já transbordou, tá vendo? Deixa cair todo o açúcar. Aí beleza. Então agora a gente vai passar, tem que passar algum tipo, uma régua, alguma coisa na boca do Elemer para você poder deixar rente, né, a superfície do açúcar aí, ó. Você pode passar sei lá, um papel, que nem eu vou passar um papel aí, ó. Alguma coisa que é reta aí, ó. Tá vendo? Pode ser uma régua, tá vendo? Pra poder nivelar aí, ó. Igual eu fiz aí, ó. Beleza? Ó, tá vendo? Só pra nivelar aí, ó. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar e vai pesar, né, esse Elemer aí que tá com açúcar. E a gente vai notar o peso. Então o que a gente precisou aí? Do peso do Elemer vazio. Aí depois a gente tarou o Elemer, né? Colocando, tarou o Elemer. Depois colocou a água, pegou o peso da água. E agora, né? O peso do nosso açúcar aí, ó. 708,358, né? Beleza? Então agora vamos lá para os cálculos. Bom, galera, então vamos lá para o cálculo, né? Certo? Vamos lá. Ali eu já marquei ali, ó, a tabelinha. Então aqui, ó. A massa específica da água, ou densidade absoluta, a 20 graus, é 0,98220. A 21 graus, 0,927990. A 22, tá vendo? Tá aqui, ó. Certo? Então, o dado que a gente tem, o 219,628 é o peso do Elemer vazio, né? Aqui já é o peso do Elemer, mas a nossa amostra, certo? Que deu 708,358. E aqui de baixo é o peso, né, da água. Né? Você lembra? Aqui já tá tirado o peso do Elemer, porque quando eu fui colocar a água até transbordar, eu tarei a balança, né, com o Elemer. Então ali na que eu tarei já o peso do Elemer. Então o 560 é só o peso do Elemer. Então a gente vai ter que achar isso aqui, ó. O volume total do Elemer a 20 graus, certo? Então vamos lá. Então vamos achar o volume total do Elemer a 20 graus. Como que a gente vai fazer isso? Eu já também marquei lá, né, a temperatura que estava, né, a gente mediu, foi 21 graus. Então a gente vai catar o peso da água, que foi o 560, e vai dividir pela a temperatura da água que estava na que a gente, né, pesou. No caso, a temperatura estava com 21 graus. Então a gente vai olhar na tabela da massa específica, né? Qual que é a densidade absoluta da água? 21 graus. Então no caso, vai ser 0,997990. Então vamos dividir aqui para ver quanto que é que vai dar. Vai dar 500.
61,84. Vamos só usar só as duas casas aqui, já tá ótimo. Então, beleza? Então é isso aí, né? Vai ser realmente o volume, né, do NMR. Esse fatorzinho aqui, gente, se você não, quando for fazer uma próxima análise, não trocar o NMR, não precisa de fazer isso aqui de novo. Ali você já tarou, né, o NMR, você já calibrou. Então você calibrou, achou isso aqui, então você vai usar sempre, né, esse fator, a não ser se você, né, mudar aí a sua vidaria, o seu NMR. Então vamos lá, qual que vai ser o cálculo? Vai ser o peso do NMR mais a amostra, menos o peso do NMR, dividido pelo volume, né, do NMR 20 graus. Então, qual que é o peso do NMR mais a amostra? Vai ser o 708, né, 358. Então, vamos colocar aqui, ó. Certo? Menos, né, o peso do NMR, só o peso do NMR vazio, né? Que a gente pesou lá ele limpo e seco. Então tá lá, 219,728. Dividido, né, pelo volume do NMR a 20 graus. Porque na hora que a gente colocou lá a água, né, deu 560, né? Foi o peso da água. Só que a 20 graus que a gente achou, 561. Então vamos ver quanto que vai dar. Então vamos lá, 708,358 menos 219,728, né? Agora dividido, né, pelo 561 vezes 1000, vai me dar 869, vamos arredondar aqui, vai 69, passou do 5 aqui, ó, 869,70. Então aqui é igual a 869,70. Qual que é a importância dessa análise? A metodologia fala que tem que dar entre 820 a 930, né? No caso aí vai ser gramas por litro, né, de açúcar cristal. Tá, e onde que é que vai entrar assim? Qual que é a possibilidade de você acompanhar essa análise? Vai entrar no AM. Vamos supor que aqui é o cristal. Um AM do cristal tem que ser 0,60, né, milímetros, né? Ou 6 décimos aí, ó. Então, milímetro, 0,60 milímetros. Você pega e faz um açúcar cristal de 0, vamos colocar aqui, ó, 52, né, milímetros. Eu já mostrei como que faz, né, para poder achar o AM, né, que é o tamanho do cristal, que é a abertura média, né, das peneiras, para você achar o tamanho do cristal. Você vai e faz um açúcar de 0,52. Então vamos falar assim, números assim, só para vocês poderem entender. Vamos supor, para você encher um saco de 50 quilos, um exemplo, você precisa, com um AM de 0,60, né, você precisa de 1 milhão de cristal. Um exemplo, com AM de 0,60. Com AM de 0,52, para você encher um saco para dar 50 quilos, você não vai precisar de 1 milhão de cristal. Você vai precisar, um exemplo, de 1 milhão e 300 mil de cristal, né, de grãozinho de cristal, para poder encher um saco de 50 quilos. Entendeu? Ou seja, se você sempre trabalhar com o AM com 0,60, você vai ter uma produção em termos, não de cristal, em termos de saco, a mais do que você trabalhar com AM aqui de 0,52 ou 0,50, né? Ou 0,55 seja, ou 0,51. Por quê? Você vai precisar de mais cristal, né? Porque o seu cristal está menor. Você vai precisar de mais cristal para poder colocar dentro do saco para dar os 50 quilos. Entendeu? Então,
com essa análise aqui, ó, você vai acompanhando isso aí. A metodologia fala, igual eu falei, que é de 820 a 930 aí, né? Que tem que ficar aí o nosso cristal aí, né? Que é gramas por litro. Essa metodologia é da Copersucar, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, mostra aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Então, é muito importante essa análise para você poder, já sabe, densidade aparente, né? Para você poder acompanhar aí o tamanho do cristal, né? Então, beleza? Então é só isso, eu só queria mostrar para vocês, né? Como que faz essa análise aí. Pouca pessoa acompanha, né? Essa análise, acho que não tem importância nenhuma, só que tem muita importância sim, né? Também serve para você acompanhar aí o tamanho dos cristais aí. Aí, para você corrigir isso aí, você tem que ter cristalizador, né? O tempo de cristalização do cristalizador e também, né, a sua semente aí, controlar a quantidade de semente conforme o todo de corte que vocês vai dar no vácuo. Beleza? Então, se você trabalhar aí com a AM de 0,60, você vê que você tem muito mais vantagem, né, do que se trabalhar com uma AM de 0,52. Então, é só isso que eu queria mostrar. Até o próximo vídeo. Então, para quem produz, a vantagem é ter um AM maior. E para quem vai comprar o açúcar depois, a vantagem seria um AM menor, né? Para não estar comprando o ar aí por meio. Agora, com relação ao etanol. Só que assim, tirando nudo em cima. Então, vamos lá. Aqui está minha amostra. Aqui minha proveta. A gente vai precisar de um termômetro. A escala, gente, tem que ser 1,5, tá vendo? 20, 20,5, 21. A escalinha dele, tá vendo? Não pode ser de 20, 21, 22. Tem que ter 1,5, beleza? E a gente vai precisar do densinho. Para você medir, né, um etanol aí hidratado ou um etanol absoluto, é o seguinte: para medir o etanol absoluto, a gente vai precisar do densinho com a escala de 0,750 a 0,800. Já um etanol hidratado, de 0,800, né, a 0,850. Se vocês for olhar aqui, gente, perceber, ó, é uma continuação do outro, tá vendo? Ó, né? Aí continua, vai até no 0,850. Com esses dois densímetros aqui, eu consigo medir um grau de 90,0 a 99,9. Se o grau estiver dando 86, 88, eu não vou conseguir medir, né? Um exemplo, com esses dois densímetros aqui, eu consigo medir o grau da cachaça? Não, não consigo. Tem que ser um, né, que vai medir a massa específica da cachaça, beleza? Então vamos lá. Esse álcool aqui, eu sei que ele é um álcool, né, anido, né? Então ele é um etanol absoluto, né? Ou etanol anido também. Então, eu vou usar esse decímetro aqui, que é o de 0,750, né? A 0,800. Como que funciona a escala dele? Eu marquei aqui, gente, ó. Cada risquinho disso aqui vai valer, ó, 0,750,5, 0,751,0, 0,751,5, 0,752, tá vendo? 0,753,0, 0,753,5. Vamos ver se vai dar para vocês verem agora aqui a escalinha dele, ó. Aqui, ó, é 0,750. Aqui já é 0,751. Tá vendo aqui? Esse risquinho. Aqui já vai ser o 0,752, aqui o 3, aqui o 4 e aqui o 5, tá vendo? Ele não mostra mais nada ali, só que tem uma só 55, só que a gente sabe que é 0,755. Só que se eu girar ele aqui, ó, aí você fala, mas cadê o meio? Se eu girar ele aqui, ó, tá vendo aqui, ó, vai ser o meio. Então, ó, na verdade, a escala é assim, ó, 0,750. Aí já não pula pro 0,751, ó o meio aí, ó. Então, 0,750, 0,750 e meio, né? Que foi igual eu mostrei aqui, ó. Tá vendo? 0,750 e meio,
Aí a PROS, 0,751, 0,751,5. 0,752, 0,752,5. Beleza? Então, né? É uma escalinha meio chata aí de a pessoa ver, entender, ainda mais no vídeo vai ser meio complicado, mas ó, dá pra ver isso do meio, né? Que é o meio, ó, meio, ó. Sempre um risco no outro tem o coque de vídeo aqui, beleza? Então vamos lá ver como que é que mede. Eu vou lavar minha proveta com a própria amostra. Vou encher minha proveta. Então o densímetro que eu vou jogar, ó, vou jogar o densímetro aqui do álcool hidratado, só pra vocês verem o que vai acontecer, ó. Não vai ter como eu medir, ó. Repare que ele lava a proveta e deixa transbordar. O certo é deixar transbordar mesmo, tá? Aí, viu, gente? Ele afundou tudo, ó. Não tem como eu medir. Então, vamos supor, se eu não soubesse qual álcool era esse, eu ia jogar lá no decímetro, o benzê morreu afogado aí. Aí eu falei, então, bom, então esse daqui eu não conseguiu medir, essa escala. Eu vou catar o meu outro decímetro. Lavei ele com a própria amostra. E vou inserir ele aí, ó. No termômetro, né? Aí, gente, a gente tem que aguardar a estabilização da leitura. 3 minutos é mais que o suficiente, né? Mas não tem tanta necessidade desses 3 minutos. Nem aqui não tem vibração nenhuma, estou dentro do laboratório. Se vocês for ver já, o bebê está até estabilizado aí, ó. Tá vendo? Então vamos lá, vamos ver se a gente já consegue ver a medição, ó. Aqui, ó, 85, ó. 86, 87, 90, tá dando? Isso tá dando pra vocês verem, ó. Olha lá, viu? 90. Então aí tá dando 0,790. Certo? Aí a gente vai ver a temperatura. A temperatura está dando 20 graus, ó. Né? Então, 790, temperatura 20 graus. Agora, gente, consigo uma tabela, a gente vai ver o grau. Estou com a minha tabela aqui, ó. Aí a tabela é conforme a temperatura da amostra. No caso ali deu 20 graus. Então a gente vai olhar a página por 20 graus. Beleza? Então ela deu 0,790. Né? Não deu nem meio nem nada. Então, 20 graus. Aqui minha tabela, marcado 20 graus. A tabela aqui, ela é da Copersucar. Então vamos lá. A minha massa específica. Aqui já é a primeira aqui já. Quem está dando para vocês aí, ó? 0,790. Viu? Aí eu vou vir aqui, ó. Grau em NPM. Ah, gente, o grau que a gente está vendo aqui não é em porcentagem. É em peso, tem diferença. A gente está vendo o grau em NPM. Não é em porcentagem. Beleza? Não é GL, é em NPM. Então, o grau em NPM, ó. 99,8. A combustível é sempre usado em NPM. Você vai ver mais em porcentagem, mais em bebida alcoólica, cerveja, cachaça. Aí você vai mais em porcentagem. Então, não tem segredo. Beleza, gente? Então até o próximo vídeo. Então deu para ver, ele tinha 2 densímetros, um ele conseguiu ler, no outro ele não conseguiu. Certo? E se fosse uma concentração menor? Uma concentração menor, você não consegue ler no densímetro. Primeiro, você tem que fazer uma destilação, que é o que ele vai fazer aqui.
Nesse caso, é uma cerveja, tá? Então, vai fazer o teor alcoólico da cerveja, por densidade também. Só que ele vai utilizar o densímetro digital que a gente viu ali, que é aquele densímetro eletrônico. Tem uma cerveja, o fabricante fala que é 4,6 a porcentagem. Até marquei aqui, ó, né? Então vamos lá, vamos ver se é isso aí mesmo, certo? Uma cerveja. Vou colocar aqui, ó, aqui, ó, só para tirar espuma. Qual que é a metodologia? Eu vou medir 25 ml, então vamos lá. ml. Certo? Agora eu vou jogar no meu microdestilador. Aqui está meu microdestilador. Vou jogar aqui na caldeira dele. 25 ml. Vou recolher aqui, ó, no meu balão volumétrico, 50 ml. Vou colocar aqui. Então aqui, ó, já está destilando, ó. É rápido. O fabricante vai até 4,6. Também aqui, ó. Ó, o vapor ali, ó. Aqui é o condensador. Demora mais ou menos mais de uns 3 minutos para poder destilar. Ó, já está aqui no condensador. Você vai olhar para ver o vídeo? Ó, descendo. Vai começar a pingar aqui. Ó. Tá pingando. O processo até agora aqui é isso aí. Então destilar, né, e pegar 25 ml. Vou só dar um pause no vídeo rapidinho para não ficar muito longo. Aí, cara, já tá coisando. O que tá dando pra vocês ver o ministro aqui do... Aí, ó. É tendo um ministro que vão acompanhar. Aí nós chegamos no ministro a 50 ml, né? Então eu coloquei 25 ml e vou retirar 50 ml. O valor que der lá no decímetro, se der o decímetro, ia me dar o valor direto. O valor que der vai ser vezes 2. Porque eu coloquei 25 ml e tô destinando 50. Beleza? O resultado, né? Tá, né? Cada 100 ml. Tá quase chegando. Beleza? Agora vou colocar a tampa, né? Pra ele, ó. Então, ele concentra a amostra, depois ele divide por 2 no final. Mas a partir daí ele vai para o densímetro digital. Aí o densímetro digital, ó. Esse valor aqui, ó, esse 99,820 é o valor da massa específica, não é densidade, aqui é massa específica da água. E esse daqui, ó, 1,00, aqui sim é densidade. Aqui chega não, beleza? Então, Ele já está com água lá dentro, dá esse valor. aqui está o coletadorzinho Então, dele. ele coloca os 30 ml da amostra. Vamos lá. Coloca a amostra entra no cano, depois sai aqui por baixo. Vou jogar minha amostra. Deixa eu descer bem a amostra para poder limpar, né? Ele abre a torneirinha ali e a amostra vai entrando pelo caninho para dentro do aparelho, do densímetro. Aqui está minha amostra, vou deixar descer para poder limpar a zona do aparelho. Beleza? Aí eu prendo para descer. Vou vir aqui no aparelho. Vou apertar aqui o Isso aqui é uma foto do que acontece lá dentro do aparelho. Tudo que é bebida é medido em porcentagem, né? Combustível não, combustível é medido em peso. Então, o aparelho ele me dá em porcentagem e me dá em peso. Aqui, ó, é o valor em porcentagem. Aqui já é em peso. Nós vamos ver em porcentagem. Aqui, ó. Então, o valor que der aqui vai ser vezes 2. E é GL aqui e NPM. 00 e vai me dar a leitura. Só que como está 21 e pouco,
o aparelho vai baixando a temperatura até chegar a 20 graus, que a leitura é feita a 20 graus. Nesse caso, não vai precisar utilizar a tabela, porque o próprio aparelho já vai baixando essa temperatura até 20. Da água e a massa específica da água. E a resposta que a gente está aqui, só que tem que multiplicar por 2. Porque na destilação ele destilou 25 para ter 50 no final, multiplicou por 2. Agora, aqui esse daqui faz vezes 2. Demora um pouco, porque até baixar 20 graus aqui em cima. O do eletrônico, o aparelho já vai lento. Ao chegar a 20 graus, ele para. Tem uma barra aqui que vai carregando, não quer chegar aqui, ó, fica verdinha aqui, o aparelho estabilizou. Então, ele já dá em GL e também INPM, se quisesse. INPM é mais para combustível. Como é bebida alcoólica, cerveja, que corta o GL. Já dá densidade também, que ele converte já direto. O aparelho demora um pouco para dar leitura, porque ele é meio sensível. 20,04. 15 segundos já vai dar. Vinte e 02. Vinte e 01. Aí, beleza. Então aqui, ó, a amostra que eu joguei aqui, ó, deu 2,13, né, por cento de álcool. E em peso vai dar 1,29 gramas, né, cada 100 gramas, né, vai dar 1,69 gramas de álcool. Só que como eu falei, como é bebida, a gente vê mais em GL, então deu 2,13. Só que pela destilação nossa, nós temos que multiplicar esse resultado aqui por 2. Então, aquela cerveja ali, o fabricante fala que é 4,6, só que na verdade tem 4,26% de álcool. Ou seja, cada 100 ml daquela cerveja que você tomar, 4,26% é álcool. Então não é o 4,6 não. Beleza? Por só até o próximo vídeo. Então, esse é o densímetro digital. Uma última aqui, ele fez o teor da cerveja sem álcool. É sobre, né, laboratório de açúcar e álcool, mas só por curiosidade, eu vou gravar um vídeo para mostrar o GL dessa cerveja, beleza? O fabricante fala aqui que é 0,0, certo? Então, será que era mesmo 0,0 o GL dela, a porcentagem de álcool? A cerveja, lembrando, que ela vem marcada em porcentagem, não em NPM, beleza? Então vamos lá, vou abrir ela aqui, ó. Eu vou colocar 25 ml nela. Aí aqui está meu destilador. Então, gente, tá meu destilador aqui, ó. É um micro destilador, beleza? Né? Tá escrito aqui, ó. Da marca Tecnal, muito bom essa marca. Micro destilador. Então, eu vou colocar 25 ml
da minha cerveja. E eu vou destilar 50 ml, beleza? Aí o resultado que der lá, eu vou multiplicar por 2. É por causa da minha diluição. Então vamos lá, vou abrir ela. Como ela está quente, vou fazer um pouco de espuma. ml para recolher minha amostra aqui, beleza? O procedimento é o menos, né? Vai É o mesmo. ferver, por favor. Colocou 50 ml, vai fazer a Até o microdestilação condensador, então, ele vai correr por dentro, aqui tem água. até ele recolher lá, no Aí. final, 50. Então agora eu vou Recolheu, tampar. Eu vou adiantar a nossa amostra. tampa, sempre homogeneiza, é importante, e leva para o densímetro digital. Beleza? Agora vamos lá para o nosso destilador. Bom, galera, aqui é meu destilador. Se vocês for ver aqui, ó, density aqui, ó, no caso aí, é a massa específica, né? Ou densidade absoluta, tá vendo? 99,820, beleza? Esse 1,000 aí que você está vendo aí, isso aí é densidade relativa, beleza? Aqui em cima, do lado direito do vídeo aí, é a porcentagem de álcool. E do lado esquerdo do vídeo vai ser, né, porcentagem de peso do álcool, beleza? Então a gente vai olhar do lado direito do vídeo aí, certo? Então, aqui está a minha amostra. Então, eu vou jogar minha amostra aqui, ela vai passar lá dentro para poder medir a densidade. O aparelho estava com água, por isso estava dando a densidade da água ali, ó. Então, eu vou jogar minha amostra aqui. Se der a densidade da água, eu já mostrar lá o álcool 00. Deixa eu escorrer bem a amostra para poder limpar a água que estava dentro do aparelho, né? Nosso densímetro. Muita coisa tem que tomar cuidado, só para ver se não vai bolha dentro do densímetro, porque senão vai dar uma leitura errada, beleza? Agora vamos lá pro densímetro. Agora vou cortar o start. E ele vai começar a fazer a leitura. Aqui é a temperatura, aí só vai dar leitura na temperatura chegar a 20,0, beleza? É a mesma coisa, tem que esperar baixar para 20 graus, eu vou adiantar aqui. A hora que aqui embaixo fica verde, significa que está pronta a amostra. A leitura aqui, ó, por 2, beleza? Está quase terminando, ó, 20,01. Aí, ó, beleza. Deu 0,02. Então, se a gente for multiplicar por 2, vai dar 0,04. E agora aí, tem álcool ou não tem? Ó, aí tá mostrando que tem. É uma quantidade muito mínima, mas tem. O fabricante fala que é 0,0. O fabricante fala só uma casa depois da vírgula aí. Então aí deu 0,0. O fabricante falou que dá, né? E realmente deu. Depois deu 4. Então isso aí é, sei lá, é uma quantidade muito mínima. Então, realmente, essa cerveja aqui, né, a gente pode considerar que ela é sem álcool. Então, vamos ver que cerveja que é essa daqui? 0,04, quase nada. É a tal da cerveja do Leonardo, que faz comercial, sei lá, a Bavária, viu, gente? Tá vendo? 0,0% de álcool. Então, realmente, essa cerveja aqui, ela é 0,0. Beleza? Então, praticamente, pode considerar que realmente é uma cerveja sem álcool.